Quando o mundo falava árabe. Distribuição Sinapse. Após a queda de Roma no final do século V, a Europa rejeita o humanismo antigo. Mas o patrimônio do pensamento grego não está perdido para todos. Ele foi recolhido e desenvolvido em terras islâmicas. Por que os mestres desse império construído em nome de uma fé conquistadora favoreceram o desabrochar da filosofia e da ciência grega? Como os conhecimentos desenvolvidos pelos árabes chegaram à Europa para clarear os caminhos do Renascimento? Para elucidar esse enigma, Bagha el-Nadi e Adel Rifat nos levam para uma viagem pelo tempo, da Meca a Bagdá, do Cairo a Fez, de Córdoba a Samarcanda. O império que surgiu das areias. Era uma vez Bagdá. Na pequena cidade síria de Raqqa, a lembrança da idade de ouro do Islã ainda vive. Ela se encontra nas ruínas de uma cidade construída no século VIII, como uma réplica em miniatura da prestigiosa Bagdá. Essa lembrança é mantida até hoje nos livros escolares, como nos contam essas crianças que encontramos por acaso. مدينة ثرية قام ببنائها أبو جعفر المنصور وأكمل بنائها هارون الرشيد وقد حاول هارون الرشيد في بناء هذه المدينة تقليد مدينة بغداد. نعم كان هناك كثير من العلماء كالبستاني وهو كان من مواليد الرقة وأبرز العلماء الفلكيين وبرع حتى أن هناك منطقة في القمر تسمى على اسمه تسمى بطيلموس العرب. لا تستاهل جائزة أكثر جائزة يعني Na metade do século VIII, Bagdá evocava a vitória dos abássidas contra os omíadas. Mas esta vitória marcou muito mais a substituição de uma dinastia por outra. Era uma nova concepção do poder que se impunha no Islã. Para os omíadas, o poder ainda era monopólio dos árabes. Para os abássidas, ele deveria ser dividido entre árabes e não árabes, em virtude do princípio de igualdade entre todos os muçulmanos. Os abássidas poderão contar com os talentos que eram negados aos omíadas. Eles irão ampliar os horizontes intelectuais do império. Mas antes, os primeiros califas abássidas precisavam demarcar seu novo território. Eles queriam uma capital que expressasse sua posição multiétnica. Foi o segundo califa Al-Mansur que se encarregou disso. Saiu em busca de uma área virgem que não pertencesse nem a uma cidade árabe, nem a uma cidade persa, e que sua localização geográfica pudesse controlar todas as regiões do império. O local escolhido foi um povoado entre o Tigre e o Eufrates, de clima temperado, localizado numa planície fértil no cruzamento das grandes estradas caravaneiras. Ali nasceria Bagdá. A cidade redonda foi construída sob a direção de 4 arquitetos. Participaram 100.000 artesãos vindos de todos os cantos do império para expressar tanto a investidura política como o entrelaçamento harmonioso de suas tradições e técnicas. Esse gigantesco canteiro de obras foi terminado em 3 anos. Bagdá chegou a ter 1 milhão de habitantes de origens e religiões diversas. Na mesma época, Roma, a cidade mais povoada do Ocidente, tinha apenas 30.000 habitantes e Paris apenas 5.000. Mas hoje nada resta da capital abássida. Construída em tijolos, muitas vezes deteriorada, destruída ou reconstruída, acabou desaparecendo definitivamente durante as invasões dos mongóis no século XIII. Bagdá brilha com a luz das estrelas mortas. Podemos sonhar com ela. Sonhar através dos testemunhos de seus contemporâneos, através de lendas e mitos que ela inspirou e da presença das cidades islâmicas ainda vivas.
pois estas cidades foram construídas seguindo sua trilha e concebidas de acordo com seu modelo. Mesmo após o seu desaparecimento, o esplendor de Bagdá continua assombrando os palácios do Cairo, os jardins de Granada, as mesquitas de Fez ou de Isfahan, ou as madrasas de Samarcanda. Um contemporâneo se encanta. Bagdá, centro do mundo, umbigo da terra, não se compara a nenhuma outra cidade em tamanho e grandeza pela majestade de seus edifícios, pela abundância de suas águas, pela pureza de seu ar. Habitada por uma variedade de raças vindas de todas as regiões, das mais próximas às mais distantes. Cada um de seus moradores possui uma loja ou um comércio, por isso a cidade transborda de tanta riqueza. Recebe todo tipo de mercadoria por terra ou por mar com grande facilidade, como se todas as benfeitorias do planeta convergissem naturalmente para ela. Assim, Bagdá se tornou a capital mítica das 1001 noites. Ei-la, grande e maravilhosa cidade, que se vêem de todos os lugares do mundo. Nela encontrarás povos de várias origens, mas não sentirás o frio insuportável do inverno, nem os calores excessivos do verão. Sempre poderás desfrutar das flores da primavera, bem como as frutas deliciosas do outono. Mas Bagdá não nasceu para surpreender ou seduzir. Ela existiu para governar o mundo. Seus califas instalaram burocracias, montaram instituições e estimularam o aperfeiçoamento intelectual. Eles tiveram o apoio de dois grupos clericais. De um lado, os letrados religiosos, depositários da palavra revelada. Do outro, uma elite secular de homens de ciência, filósofos e funcionários, convocados para esclarecer a reflexão dos príncipes, ajudar em suas escolhas e divulgar suas decisões. Essa elite teve como grande protetor o califa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun escreveu a página mais brilhante da história intelectual do Islã. Quando se tornou califa, ofereceu sua proteção e seu apoio a todos os espíritos livres de sua época, inclusive defendendo-os contra os teólogos tradicionalistas. Mais do que ninguém, Al-Ma'mun soube como enfrentar o desafio que se apresentava ao califado. Para governar um império tão vasto, assumindo a diversidade de seus povos e suas culturas, era preciso ao mesmo tempo mobilizar todos os talentos da época e recorrer a todos os saberes adquiridos ao longo de épocas passadas. Al-Ma'mun era um soberano muito esclarecido que queria tornar Bagdá uma capital brilhante. E deu essa possibilidade a todos os que seriam capazes de torná-la brilhante. Escolheu os melhores. Por quê? Primeiro, porque era um império muito rico e muito vasto, com trocas de informações a respeito de tudo. E segundo, porque havia muita gente de passagem por Bagdá. Na época, Bagdá era o ponto de cruzamento de muitas coisas em nível cultural. Havia o antigo mundo helenístico e os manuscritos gregos estavam lá porque o império cobria uma parte do antigo império bizantino.
Ou seja, não era preciso mandar buscar os manuscritos, pois eles estavam nos monastérios. Estavam nos antigos centros culturais. Os manuscritos estavam lá. Não havia deslocamento nem passagem de uma cultura para outra. Tudo se fazia no mesmo lugar. Quando precisavam de um manuscrito específico, eventualmente iam buscá-lo em Bizâncio, ou era pedido, porque havia um tratado de paz que garantia que manuscritos fossem confrontados sobre o dito tratado. Mas a maioria dos textos já estava em loco. Acontece que em Bagdá todos começaram a trabalhar juntos. Falava-se muito do multiculturismo de Córdoba, mas a Bagdá do século IX era muito mais importante. Via-se claramente em Bagdá, naquele século, muçulmanos, cristãos, judeus, zoroastristas, sabeístas, todos trabalhando juntos. O importante era conseguir obter algum resultado. Vê-se que Al-Mamun havia conseguido. Foi o maior sucesso para o esplendor de uma capital. Depois, os fatímidas tentaram o mesmo no Cairo. Houve excelentes resultados, mas não se equivaliam aos de Bagdá. Depois, houve Andaluzia com bons resultados também, mas Bagdá ainda foi melhor. É muito interessante, pois há uma mistura extraordinária. Al-Ma'mun decidiu oferecer aos sábios de sua época o privilégio de dispor de todos os conhecimentos antigos, traduzidos em um único idioma, o árabe. Ele ordenou que reunissem os manuscritos existentes nos territórios do Império e obteve os outros em Bizâncio, na Índia e na China. Mobilizou os talentos necessários capazes de traduzir todo o acervo do grego, siríaco, persa e sânscrito para o idioma árabe, adaptado às sutilezas conceituais da filosofia, às abstrações da matemática e às medidas astronômicas. Esse imenso esforço teve como centro Bet el-Hikma, a Casa da Sabedoria. O que é a Casa da Sabedoria? Não é um centro cultural, mas é quase. Por um lado, é o primeiro, grande, verdadeiro e talvez único centro cultural da história da humanidade. Uma casa onde um poder político reúne e permite que se trabalhe com muitos tradutores que foram incumbidos da tarefa de passar para o árabe uma grande quantidade de textos gregos, mas também de textos vindos de outras áreas, onde havia saber técnico, filosófico e científico. Essa Casa da Sabedoria marcou a primeira etapa de uma longa viagem. A viagem que a filosofia e as ciências, de um modo geral, irão efetuar do Oriente para o Ocidente. Filho de mãe persa, Al-Ma'mun foi governador de Khorasan, o atual Irã. Lá, ele se impregnou da cultura persa, das influências indianas e, acima de tudo, aprendeu a ciência dos gregos com os sábios cristãos. Uma noite, conta Al-Ma'mun, eu vi em sonho um homem sentado com a postura dos sábios. Perguntei a ele, quem é você? E ele respondeu, Aristóteles, o sábio. Então, eu continuei perguntando, diga-me, como definir uma palavra justa, aquela que é conforme a razão? E o que mais? Aquela que o interlocutor aprecia. E o que mais? Aquela a qual não se precisa temer as consequências. E o que mais? Não há mais nada. O resto serve apenas para divertir os tolos. Foi para aprender a distinguir a palavra justa de uma diversão para tolos que o califa Al-Ma'mun deu impulso decisivo à Casa da Sabedoria. Esta havia sido fundada por seu pai, Harun al-Rashid, mas sua biblioteca era de uso exclusivo do príncipe. Sob o califado de Al-Ma'mun, essa biblioteca se abriu para a elite de ciências e se tornou o suporte de uma grande ambição intelectual dentro do império. Eles traduziam tudo. Assim era reconstituída a filosofia grega completa, ou quase completa, numa época em que o saber antigo naufragou por completo no Ocidente cristão, em que os livros eram raros e onde a cultura superior desertou o espaço social, político e religioso. Portanto, temos aqui algo exemplar e fascinante de um certo ponto de vista.
No fundo, pode-se dizer que, graças à Casa da Sabedoria, que realizou em alguns anos esse programa de tradução, o mundo árabe se apoderou literalmente da cultura grega, deu-lhe continuação, desenvolveu-a e a fez entrar para a história da filosofia, que é uma história plural. E essa pluralidade começou em Bagdá. Todas as terças-feiras, o califa convidava os sábios presentes em Bagdá para um dia de reflexão. Essa jornada começava pelos banhos tradicionais, continuava com o almoço e se prolongava com debates abertos ao público sobre questões do momento, filosofia e ciências. Dessa forma, Al-Ma'mun compartilhava suas ideias, intuições e até suas dúvidas. A Casa da Sabedoria de Bagdá se tornou um exemplo a ser seguido por várias cidades do Islã, não só entre príncipes, mas entre pessoas notáveis, homens de cultura e médicos. Da Biblioteca Real passou-se para a Biblioteca Pública e, em seguida, para a Biblioteca Particular. Foi nesse momento que o idioma árabe, designado para acompanhar a complexidade dos saberes filosóficos e científicos, realizou sua segunda metamorfose. A mensagem profética deu a esse idioma sua força encantatória. Os gramáticos do século IX trouxeram uma riqueza e um vigor excepcionais para o seu repertório profano. De onde quer que viessem, os sábios deviam aprender esse idioma a fim de participar do movimento. Al-Biruni conta: eu fui criado em um idioma, o de Khorezm, no qual a ciência tinha tanto espaço quanto um camelo preso em um cano. Então comecei a aprender o árabe e o persa. Mas nossa religião e o império são árabes. É por isso que as ciências de todas as regiões do mundo foram traduzidas na língua dos árabes. Assim, elas se embelezaram e penetraram nos corações, e a beleza do idioma escorreu pelas veias e artérias de todos nós. Havia um grande interesse pela leitura e pelo saber que foi favorecido pela chegada e a difusão do papel graças às técnicas importadas da China. Os copistas dispunham de um material leve, resistente e muito mais barato do que o papiro e o pergaminho. O comércio de manuscritos se desenvolveu. As livrarias abertas ao público se multiplicaram. O livro se tornou o instrumento de um movimento intelectual que abrangia todas as áreas do saber. Foi assim que os preciosos manuscritos gregos que a Europa havia esquecido e Bizâncio não quis explorar por questões dogmáticas, pôde reintegrar-se em árabe ao fluxo do pensamento universal. Assistiu-se ao surgimento de uma figura de grande prestígio, o sábio total, o erudito multifacetado, que era ao mesmo tempo viajante, filósofo, músico, matemático e astrônomo. Precursores das enciclopédias do século XVIII, esses sábios abordavam livremente todos os temas interessantes, os fundamentos da cidade e, ao mesmo tempo, que praticavam medicina, química ou botânica. Para eles, o Islã não opunha a razão à revelação. Ao contrário, o Islã tinha a razão como ferramenta indispensável do pensamento, cuja missão era esclarecer a revelação.
O Islã não está presente como uma religião irracional. Existem aspectos no Alcorão que pregam a reflexão e as ciências islâmicas já estavam formadas, tarimbadas em discussões. E, portanto, havia fundamento lógico se analisarmos o assunto desse ponto de vista. Acho que a decisão político-cultural consistia em introduzir a prática da razão que os muçulmanos não tinham inventado. Hoje fora criada por outros, mas que era de grande interesse. O que me confirma essa ideia é um trecho bem conhecido do filósofo El-Kindi, que se saiu muito bem ao lado de Al-Mamun no início do seu livro sobre a filosofia primeira, em que descreve o seu programa. Seu programa de filosofia procura reunir tudo que os filósofos encontraram em tempos passados. Traduzir para o árabe, tornar acessível para a época e, assim, completar a filosofia. Mas o que quer dizer completar a filosofia? Vê-se pela intenção geral de sua obra. É redescobrir o que foi inspirado ao profeta de uma só vez e que os homens levam séculos para descobrir. Eu acho que há uma adaptação entre as mentalidades e também uma sede de conhecer a revelação. A mensagem alcorânica estimula, justifica e se impõe aos espíritos mais capazes. A revelação alcorânica apela para todo homem, onde quer que ele esteja, na medida do seu talento natural, de sua capacidade de conhecer a verdade. Não quer dizer que todo mundo deva ser filósofo, e sim que aqueles que podem se tornar filósofos precisam enfrentar seu destino. Foi o que entendeu o poder abássida, e foi o que a Casa da Sabedoria começou a realizar. Era uma casa de sábios, feita por sábios para sábios, mas também se tornou um centro para a humanidade, pois, estando em um extremo, um outro desse imenso império, pôde-se receber de lá alguma luz. Acho que foi um encontro muito feliz, raro e precário entre a mensagem religiosa e a situação da época, sob todos os seus aspectos. Havia sábios para fazer ciência. Havia meios econômicos de organizar os intercâmbios e havia vontade política de realizar. Essas três condições raramente estiveram reunidas em outras épocas da história, infelizmente. Pesquisas, debates e polêmicas intensas suscitavam uma efervescência intelectual que irritava os letrados tradicionalistas. Para estes, a liberdade de consciência estava indo longe demais e podia pôr em questão a onisciência divina. Um desses letrados, Ibn Qutayba, ridicularizou os intelectuais laicos nos seguintes termos: o mais refinado para eles é ler coisas sobre o avanço dos astros e se interessar pela lógica, mas nada entendem da lei de Deus. Mas os sábios puderam continuar a pensar, escrever e ensinar durante 3 séculos, enquanto os príncipes continuaram a protegê-los, partindo do princípio que os homens de fé deviam exercer seu próprio julgamento, diante de todas as questões às quais os textos sagrados não traziam uma resposta explícita. O verdadeiro título de glória de Bagdá ao longo da Idade de Ouro é este: o de ter ousado pensar que, através da experiência e da razão, o homem poderia alcançar verdades que ajudariam a esclarecer a palavra divina e não a insultá-la, que os saberes profanos adquiridos aqui na Terra convergiam naturalmente para esta palavra, bem como para o ponto crucial lá no céu.